Assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial nós vamos falar dos segredos de Fátima. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, chegou a hora de falarmos dos segredos de Fátima, algo aí que perturbou o mundo durante muitas décadas, diversas especulações. Você sabia que vai fazer 100 anos que os segredos foram revelados ali aos pastorzinhos em 1917? Sim, em 13 de maio desse ano 2017, faz 100 anos dos segredos de Fátima. Já faz um século, meu amigo. E é uma história fascinante. Eu estudei para trazer isso daqui, assisti bastante documentário, li muita coisa e fiquei realmente admirado. Meu queixo caiu aqui com as coisas que eu li e vou trazer aqui para vocês. É muito interessante essa história, realmente muito mesmo. E eu não sabia nem metade dela. Eu só sei o seguinte, que o terceiro segredo foi revelado no ano 2000. Então, antes do ano 2000, só existia especulação do que seria o terceiro segredo. E quando eu tava na minha escolinha lá em Ipauçu, estado de São Paulo, lá na ET, molecada levava esse livro lá, ó. Mensagens de Maria para o Mundo, o livro da capa azul. Então eu já ficava, vixe. E eles não deixavam eu ler os sem vergonhas. Eu ficava só imaginando. Porque a gente tinha medo que o mundo fosse acabar, né? Ia entrar o ano 2000. Então podia ter profecia de Nostradamus, alguma coisa ia acontecer. Tinha até o bug do milênio. Então todo mundo ficava meio preocupado assim com o ano 2000. Então eu falei, nossa, será que a terceira segredo da Virgem Maria lá é que o mundo vai acabar no ano 2000? Felizmente não foi isso, né? Nós já estamos em 2017. O que eu vou falar nesse especial aqui? Eu vou falar como estava o mundo em 1917, as aparições, as 6 aparições, o que aconteceu nos anos seguintes, a revelação do primeiro e o segundo segredo completo, o terceiro segredo, interpretação do terceiro segredo e como está Fátima atualmente lá em Portugal. Um mega, assim, santuário religioso maravilhoso ali o local. Nós vamos aprender tudo isso nesse especial, mas antes eu tenho que mostrar um produto que chegou na loja, porque esse produto é demais. Olha esta luminária cubo religião, facetada aqui, quer ver? Eu vou acender. Olha que lindo. Uau! Tá vendo aqui, assombrados, ó? O terço de Nossa Senhora, escudo da fé, Nossa Senhora Aparecida, medalha de São Bento. É uma luminária, não tem nada do assombrado aqui, que nem nas outras luminárias cubo que vem aqui em cima. Tudo totalmente dedicado aqui à religiosidade. Acabou de chegar, não tinha na loja. Preço R$ 99,90, mas quem está assistindo esse especial vai ganhar 20% de desconto. E eu só comprei 20 unidades. Então garanta a sua. O cupom é Fátima, insere o cupom Fátima lá, que vai fazer um sucesso tremendo isso daqui na sua casa, porque é simplesmente maravilhoso. O mesmo cupom vale para as luminárias sem fio religiosas, tá? E eu vou mostrar elas aqui no final deste vídeo para vocês, porque é hora do quê? De começar, né? Então vamos começar de onde, assombrados? Vamos começar do início! O mundo em 1917. Assombrados, vamos voltar 100 anos no tempo, porque antes da gente falar dos milagres e da importância deles, nós temos que entender o contexto, como que era o mundo naquela época. Em 1917, o mundo estava passando por algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra começou em 1914, acabou em 1918. Então estamos em plena guerra em 1917. Diversos países, principalmente ali na Europa, né? Foi uma guerra de trincheiras, estão guerreando ali entre eles. Então muitas pessoas estão morrendo. Uma outra coisa que aconteceu em 1917 foi que quem estava no poder lá em Portugal era a República, e a República estava com uma perseguição imensa contra a religião. Por quê? Porque antigamente era a monarquia, então eles derrubaram a monarquia em 1910, o povo foi lá, se rebelou, derrubou a monarquia e instauraram a República. Só que a religião e a monarquia andavam juntas, então o pessoal que assumiu ali o governo tinha que punir a religião, tinha que punir a igreja por estar junto ali com a monarquia. E o que eles fizeram? Diversas ações, cara. Pegaram propriedades da igreja, proibiram o casamento na igreja, agora era só casamento civil, não podia mais usar a roupa características dos padres, prenderam diversos padres, foram perseguidos freiras,
Um monte de coisa aí aconteceu com a igreja lá em Portugal naquela época. Então, em 1917, a igreja estava passando por um período muito difícil, principalmente nos grandes centros, porque o governo português era antirreligioso e o ministro da Justiça ali disse que o objetivo deles era que em 2 ou 3 gerações fosse completamente abolido do país a religião. Os nobres de Bragança dominaram Portugal durante séculos. Agora, com o rei Carlos morto, a república substitui a monarquia. Porém, mais que a mudança do governo, Portugal, um dos países mais católicos do mundo, ficou subjugado a uma corrente de perseguições. Um ato entre vários foi o de exilar a mais alta autoridade da igreja, o cardeal Pedro. Em 1910, houve uma mudança no regime sob a liderança dos maçons. A igreja ficou sob ataque. O novo governo prometeu que em 2 gerações terminariam com a religião e com a fé em Portugal. Esse foi o início da perseguição da igreja. Mais uma coisinha só aqui que estava acontecendo em 1917, que é muito importante para a gente entender o segredo, principalmente o segundo, é a Revolução Russa. Sim, assombrados. Quem governava a Rússia? Os czar, era a monarquia, tava o Rasputin lá no meio, só que tava dando tudo para trás. A Rússia era um país analfabeto, a Rússia era um país essencialmente agrário e muito pobre, enquanto a monarquia ali vivia na chiqueza. Então, o povo se rebelou e começou lá desde 1905, né, o Domingo Sangrento, tentar alguma coisa. Até que o partido bolchevique, ele conseguiu ascender o poder, conseguiu derrubar a monarquia, né, o czar, e entrou um partido de transição ali. Só que aí no final, em novembro, 7 de novembro, isso? O partido bolchevique ali tomou o poder total e instalou a União Soviética. Qual que é a importância disso daí? O comunismo ali, o socialismo é ateu, então não tinha mais religião. Então é importante saber disso. A União Soviética em 1917 estava em plena Revolução Russa. É o país de maior território governado durante séculos por uma arrogante autocracia, dominado pelo bizarro em nome de Deus. 1914. A Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial. Pobremente treinada, pobremente armada. E no primeiro ano de luta, 2 milhões de russos são mortos, feridos ou capturados. Março 1917. A Santa Mãe Rússia, desiludida com derrotas militares e sem poder atender às necessidades básicas de seu povo, presencia a fome, revolta por alimentos, a rebelião. O domínio czarista não é deposto, desmorona. A presença de Lenin foi fundamental para que se destruísse a ideia do sistema que até então existira na Rússia. Ele conseguiu o seu objetivo criando um novo sistema que sobreviveu muito tempo. A Revolução Russa de 1917 é o acontecimento mais importante na história deste século, tal como a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreu na mesma época, o que podemos descrever como o mais importante acontecimento religioso, e as duas coisas são interrelacionadas. Beleza? Então agora a gente já sabe como está 1917. Vamos falar agora das aparições da Virgem. É o seguinte, assombrados, lá em Portugal tinha um vilarejo chamado Fátima, 30 quilômetros ali de Lisboa. Vivia alguns camponeses ali na área montanhosa de Portugal. Era no local afastado, então eles ainda tinham um sacerdote ali que não sofria tanta pressão do governo antirreligioso. E nessa localidade viviam 3 criancinhas: Lúcia dos Santos, de 10 anos, o Francisco, de 9 e a Jacinta, de 7. O que as crianças nessa idade querem fazer? Brincar, elas brincavam bastante, eram analfabetas, tá? Não sabiam ler nem escrever e pastoreavam ali o rebanho ali da sua família, a propriedade da sua família. Era um imenso terreno ali chamado Cova da Iria, que eles ficavam ali pastoreando, por isso que eles são chamados também de os 3 pastorzinhos. Eles viviam juntos ali, fazendo traquinagem de criança. Então, meus amigos assombrados, aconteceu a primeira aparição. Foi em 13 de maio de 1917. 13 de maio, se você aí nasceu em 13 de maio e tem sobrenome de Fátima, é por causa da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Minha irmãzinha tem esse sobrenome, ela nasceu em 13 de maio. Meus pais colocaram de Fátima ali no sobrenome dela.
As crianças estavam andando ali quando se depararam com uma imagem. Era uma senhora mais brilhante que o sol, sobre uma azinheira assim, de um metro e pouquinho de altura, sabe? Não era tão alta assim. A Lúcia, ela via, ouvia e falava. A Jacinta via e ouvia. O Francisco, ele só via, ele não escutava o que aquela aparição falava e também não conseguia falar com ela. A única que conseguia falar com a aparição era a Lúcia. E aí, na hora que eles viram aquilo, ficaram assustados, né? E então a aparição, porque não revelou o nome, ela só falou que ia falar o nome no final. Virou e falou, não tenha medo de mim. Eu não faço mal. Aí perguntou, o que você quer com a gente? Então a Nossa Senhora falou para as criancinhas o seguinte, ó... Vim para vos pedir que venha aqui a cada 6 meses seguidos, no dia 13, a essa mesma hora. Depois eu direi quem eu sou e o que eu quero. Vou voltar ainda uma 7ª vez. Aí as crianças fizeram uma série de perguntas, né? Se elas iam pro céu e tudo mais. Falou que tinha que rezar bastante terço. Inclusive uma falou que estava no purgatório. E aí Nossa Senhora virou para elas e falou o seguinte: vocês querem ser voluntárias de Deus para suportar todo o sofrimento que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Então os 3 não tiveram dúvidas e sim, queremos! A Virgem Maria então diz para eles rezarem os terços todos os dias e vai embora. A Lúcia então, né, a mais velha de todas, que conversou com aquilo lá, falou para as outras 2 crianças, ó, vocês fiquem quietas, não falem nada para os nossos pais, tá? Fiquem quietinhas. Ah, mas não deu outra. O que aconteceu a Jacinta, de apenas 7 anos? Primeira coisa que ela chegou na casa dela, mãe, vem aqui, a gente viu uma senhora brilhante que conversou com a gente. Aí a mãe dela falou, meu Deus, o que é isso, filha? E não reagiu tão, assim, violentamente, até acreditou, porque falou, minha filha não ia mentir. Mas a hora que chegou no ouvido da mãe da Lúcia, a de 10 anos, a mãe dela ficou brava. A mãe dela falou que era pra ela parar de mentir, pra falar a verdade, que tinha acontecido lá, que não tinha visto nada, e foi bem rígida ali a mãe da Lúcia com ela. Chegou o próximo dia 13 de junho, segunda aparição, 13 de junho de 1917. Haviam cerca de 50 pessoas ali no local, na Cova da Iria ali, esperando, pessoas que as crianças não conheciam. Os pais das crianças não estavam lá. Eles não foram, porque eles não acreditavam no que aquelas crianças estavam falando. Então 5 primos foram juntos para garantir a segurança das crianças. Se acontecesse alguma coisa, eles estavam lá para defender as crianças. E chegou na hora exata, desceu aquela imagem do céu de novo e conversou com as crianças. O que a Virgem Maria falou para elas dessa vez? Falou que era para elas aprenderem a ler e escrever e que era para rezar o terço todos os dias. Então eles perguntaram, a Lúcia perguntou se eles iam pro céu logo. Aí a Nossa Senhora falou, ó, a Jacinta e o Francisco vão vir logo pro meu lado. Mas você, Lúcia, você vai viver muito tempo ainda na Terra. O dia festivo de Santo Antônio, 13 de junho. A atmosfera festiva do feriado, ansiosamente esperada por todas as crianças da aldeia. Mas Lúcia, Jacinta e Francisco não se deixam distrair. Voltam à cova, como a senhora pedira. A notícia da aparição se espalhou. Há mais de 50 estranhos presentes. Os pais das crianças não estão entre eles. As crianças voltam e o padre ali da localidade chama a Lúcia e fala pra ela, Lúcia, o que tá acontecendo? Aí ela fala e o padre não acredita muito nela e fala pra ela que aquilo lá pode ser uma artimanha do diabo. Então a Lúcia fica aterrorizada, ela fala, meu Deus, será que é o diabo ali? E resolve não aparecer no mês seguinte, no dia 13 de julho. Terceira aparição, 13 de julho de 1917. Assombrados, essa aparição, a terceira, é uma das mais importantes, porque foi nessa visão que a Virgem ali revelou os 3 segredos para as crianças e também falou que ia realizar um milagre. O que aconteceu? A Virgem Maria chegou lá e de repente as crianças tiveram o quê? Uma visão do inferno, uma visão bem feia do inferno mesmo, com almas ali no inferno, sendo torturadas e tudo mais. Depois ela falou que essa guerra estava para acabar e que era para fazer penitência para as almas. Também disse o seguinte, que uma outra guerra ia acontecer, só que porque Deus não estava convencido que as pessoas estavam tementes, tendo penitência, então uma outra guerra ia acontecer e ia ter um sinal no céu, um clarão no céu de que iria começar esta grande guerra. Por fim, ela disse também que a Rússia
a Rússia ia se tornar protagonista e ia espalhar seus erros através do planeta, destruindo nações e matando muitas pessoas. E também teve a terceira revelação ali. Então, depois que as crianças ouviram ali e viram tudo que aquela senhora falava, a Virgem Maria, a Lúcia falou: ó, tem como você realizar um milagre para as pessoas poderem acreditar aqui? Aí ela disse: no dia 13 de outubro eu vou realizar o milagre. Pode ficar tranquila. Continua rezando seus terços e foi embora. O que aconteceu a seguir seria mais do que poderiam suportar, não fosse pelo fato de que lhes fora dito que todos os três iriam para o céu, pois as crianças tiveram então uma visão momentânea do inferno, seguida por esta profecia. A guerra vai terminar, mas como há pessoas que não temem a Deus, haverá outra guerra durante o papado de Pio XI. Quando virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que esse será o grande sinal que Deus lhes dará. Que Ele está prestes a punir o mundo por seus crimes, por meio de guerra, sofrimento e perseguições da Igreja e do Espírito Santo. A profecia continua. Se as pessoas não pararem de ofender a Deus, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Os bons serão martirizados, várias nações aniquiladas. Mas haverá no fim um certo período de paz que será recebido pelo mundo. Então receberão um segredo revelado apenas ao Papa. Assombrados, olha então que interessante. Foi revelado ali para elas através da Virgem que é o seguinte: a Rússia ia virar protagonista, de espalhar os erros e tudo mais pelo planeta. Quando ficaram sabendo disso, chegou aí partes do que teria acontecido, foram revelados para as pessoas, eles pensaram: a Rússia? Não tem como, a Rússia é o terceiro país mais analfabeto do mundo, um país extremamente pobre, agrário, está enfrentando agora uma revolução lá, vai se tornar protagonista? Que coisa esquisita, né? Então a Lúcia guardou esses segredos com ela, porque a Virgem pediu para que os segredos fossem guardados, mas se quisesse falar, poderia falar para o Francisco, tá? Que era o menininho lá que só via, ele não ouvia e nem conseguia falar o que aquela aparição dizia. Quarta aparição. Bem, seguindo a lógica, era ser dia 13 de agosto de 1917, né? Mas na verdade ela apareceu dia 19. Vou explicar o que aconteceu. As três crianças foram raptadas. Sim, meu amigo. Um homem chamado Arthur de Oliveira Santos, administrador ali de Ourém, né? Que era de onde Fátima fazia parte, pegou essas crianças e queria arrancar os segredos à marra delas. Falou: eu quero saber o que são esses segredos aí que vocês estão falando que receberam. Eu quero que vocês me falem. E levou as crianças com ele. Aí as crianças lá: não, nós não vamos falar. A Virgem falou que não era pra falar. A aparição lá disse não, que não é pra falar. Ele: eu preciso que vocês falem. Pode contar um segredo. Porque poderia ser alguma coisa aí que colocaria o futuro da administração republicana ali, por exemplo, em perigo, né? E ele tentou de todas as formas arrancar o segredo. Ele disse que pegou uma hora a Jacinta, mais pequenininha ali, mais novinha, de apenas 7 anos, e levou ela embora e disse que estava cozinhando ela em óleo. Depois pegou o Francisco e deixou só a Lúcia lá. E mesmo assim a Lúcia, muito triste, né, por ter perdido os irmãos, resolveu não contar o que sabia. Então ele levou ela para outra sala e encontrou os dois irmãos vivos. Eles se abraçaram, mas aí o que ele fez? Levou essas três crianças e levou para uma cela de cadeia, junto com outros presos. Isso mesmo, ele pegou a criança de 10 anos, uma menina de 7 anos e um menino de 9, e colocou numa cela comum com outros presos e deixou lá para ver se eles revelariam os segredos. Você acha que tem cabimento isso, assombrado? O cara tava louco da cabeça, né? Diz aí que os outros presos protegeram essas crianças para que nada acontecesse a elas. No dia 15 de agosto, então, as crianças foram libertadas. Jacinta é retirada da sala. Contam a Lúcia e a Francisco que ela está sendo fervida em óleo. Então, Francisco é levado. Embora com a certeza de que seus amados primos haviam sido conduzidos à morte, Lúcia não diz a Santos o que ele deseja ouvir. Levada da sala, apreensiva, temerosa, ela se surpreende ao ver o que menos esperava: seus primos com vida. Os três são colocados numa cela com outros prisioneiros. 15 de agosto. Seus aprisionadores os soltam para amigos e familiares.
Aí no dia 19, a Lúcia estava andando ali numa localidade ao redor, chamada Valinhos, quando a Virgem apareceu e fez a sua aparição mais rápida. Ela reforçou que dia 13 de outubro ela ia realizar o milagre para que todo mundo pudesse acreditar. Pediu para continuar rezando o terço. E aí a Lúcia perguntou: o que eu vou fazer com o dinheiro que a galera deixa aqui? Que o pessoal deixa aqui? Ela fala: guarda esse dinheiro que é para vocês construírem a minha capela. A igreja, enquanto isso, não acreditava no que estava acontecendo. Falava que era a imaginação daquelas crianças e não dava o mínimo de atenção para esse caso. Até dava, né? Mas achava que era tudo invenção deles, alguma coisa do diabo, algo assim. Então vamos agora para a quinta aparição, que foi quando? 13 de setembro de 1917. Sabe quantas pessoas já estavam ali na Cova da Iria esperando? 20 mil pessoas já estavam ali. Então a notícia estava se espalhando pela região. E dessa vez chegou a Virgem lá e falou o seguinte, que era para continuar rezando o terço, que a guerra estava para acabar. E disse também o seguinte, que em outubro viria o Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José como Menino Jesus, para abençoar o mundo. Que Deus está contente com os sacrifícios, mas não quer que durmam mais com a corda, que é para trazer só durante o dia. As crianças, elas ficaram com muito medo da visão do inferno e elas começaram a fazer penitência aí para salvar as almas, para ir naquele lugar horroroso. Então elas, se tava comendo, tinha alguém, elas davam para quem não tinha de comer, não tinha de beber, essas coisas. Então reforçou que dia 13 ia acontecer alguma coisa ali, um milagre que ia provar para as pessoas o que as crianças estavam falando e que iam vir mais pessoas além da Virgem. Alvorecer 13 de setembro. Ansiosamente esperam a hora da visita. Milhares de peregrinos de toda parte de Portugal e da Espanha estão na Cova da Iria. A estrada principal está tão repleta que as pessoas acham quase impossível se mexer. A mais curta das visitas acontece. Então chegamos à sexta aparição, 13 de outubro de 1917. Assombrados, neste dia estavam ali mais de 70 mil pessoas. Para alguns, 50 para outros, 100 mil para outros. O fato é que é o seguinte, naquele imenso terreno chamado Cova da Iria, estava um lamaçal. Tinha chovido muito, caído um pé d'água imenso na noite anterior e estava tudo chovendo, o tempo estava fechado. Mas mesmo assim, foram essas milhares de pessoas ali para testemunhar esse milagre aí que estava predito há meses que ia acontecer algum milagre nesse dia. Foram pessoas dos mais importantes jornais de Portugal, autoridades, todo mundo para lá para cobrir. Gente para zoar, falar, viu, como vocês são bobos, acreditam nisso. Gente para ter mente de que ia acontecer. 13 de outubro de 1917. Chove torrencialmente à noite. A mesma tempestade que atormentava e molhava os soldados que lutavam e morriam em Flandres cai sobre aqueles que se reúnem na Cova da Iria. Mais de 70 mil pessoas se reuniram, de tudo quanto é lugar, algumas esperando presenciar o prometido milagre. Outras querendo apenas presenciar uma demonstração do sobrenatural medieval. Os jornais mais importantes e influentes no país vinham publicando matérias por semanas, concernentes às ocorrências em Fátima. A cidade se tornara o alvo principal da imprensa anticatólica, o motivo para piadas, o tema de colunas de sátira. Então, a Virgem Maria apareceu ali para as crianças, né? E ela disse o seguinte, que ela é a Senhora do Rosário, que para fazer ali uma capela em honra dela, que é para continuar rezando o terço todos os dias, que a guerra vai acabar e que os militares voltarão em breve para suas casas. Então, nesse momento, a Lúcia ela foi subitamente tomada por algo que virou para a multidão e falou: olhem para o sol! E aí começou o milagre do sol. Assombrados, aconteceu ali então, em 13 de outubro de 1917, uma coisa espetacular diante de mais de 70 mil pessoas. O céu que estava nublado se abriu e o sol ficou visível. Só que o sol não cegava as pessoas, ele meio que diminuiu e começou a mudar de cor. Então esse sol começou a zigue-zaguear no céu, a ir para lá e para cá e mudar de cor. De repente, as pessoas ficaram embasbacadas com o que estavam vendo, né? Muitos ficaram com medo, muito medo, porque teve uma hora que o sol começou a vir em direção a elas, se aproximar delas. E elas acharam que poderia ser o fim do mundo ali.
Então o sol veio, voltou para o seu lugar e ficou ali. E algo inacreditável aconteceu. Já bastasse o sol ter dançado no céu, né, de inacreditável, tudo secou. Lembra que eu falei que estava encharcado ali de uma chuva torrencial? A roupa das pessoas secaram e o solo ali que estava um puro lamaçal, ficou sequinho. Como confirmado por aqueles presentes e por relatos jornalísticos, o fenômeno durou aproximadamente 12 minutos. O sol zigue-zagueando no céu, refletindo cores brilhantes e multifacetadas nos rostos, nas árvores, na terra. E chegando ao clímax com o sol mergulhando na direção dos milhares reunidos na cova. Muitos acharam que chegara o fim do mundo. O sol então voltou para sua posição original no céu. Contudo, ainda um outro acontecimento. Todos aqueles que ficaram encharcados pela chuva estavam secos, tanto o solo quanto as pessoas. Teorias de hipnose em massa, de autossugestão, foram descartadas. Que coisa inacreditável. O que aconteceu naquele dia? Olha, é sabido uma coisa, que o sol que a gente conhece não saiu do lugar. Porque se ele tivesse saído do lugar, as consequências para o sistema solar teriam sido catastróficas. A gente não estaria mais aqui hoje. Alucinação coletiva? 70 mil pessoas alucinadas? Não, né? Ainda mais que pessoas que moravam a 40 quilômetros ali do local viram também o sol dançando. E esse fenômeno demorou mais ou menos 12 minutos. O jornal mais importante de Portugal estampou na primeira capa o relato do editor que foi lá e presenciou com seus próprios olhos. Ele disse: se eu não estivesse aqui com os meus próprios olhos, eu não ia acreditar no que aconteceu. E descreveu tudo o que aconteceu naqueles minutos onde o sol zigue-zagueou. Quer ver o depoimento de quem estava lá e presenciou? Esse documentário aqui chama Fátima, é de 1984. E encontrou ali um pessoal, primos da Lúcia, que ainda estavam vivos e que testemunharam o fenômeno. Dá uma olhada no que eles falaram que aconteceu naquele dia. E choveu tanto, o tempo estava como hoje. Depois o sol saiu e depois do meio-dia o sol ficou piscando e piscando. Todos estavam assustados. Meu Deus, todos estávamos assustados. E surgiram as cores, como num arco-íris, perto do sopé do morro. Pensávamos que íamos morrer, mas graças a Deus ninguém morreu. E vimos uma sombra. E era brilhante como um relâmpago como um raio. Este evento então, esse milagre do sol zigue-zagueando no céu, foi considerado milagre pela Igreja Católica em 13 de outubro, né, a data que aconteceu, de 1930. 13 anos depois a Igreja reconheceu isso daí como um milagre. E eu tava lendo que o Papa Pio XII testemunhou algo semelhante no dia 30 e 31 de outubro, 1º de novembro e 8 de novembro de 1951, nos jardins ali do Vaticano. Ele disse que viu também algo como o sol se movendo. O que aconteceu nos meses seguintes? Então, assombrados, vimos aí as 6 aparições da Virgem para as crianças. Ela reforçou para rezar o terço, para fazer a penitência, para tomar cuidado aí que se não consagrasse a Rússia o seu coração, a Rússia ia espalhar o mal, ia destruir países para todo o mundo. Deu uma visão do inferno e um segredo ali que ninguém fazia a menor ideia do que seria. O que aconteceu após essas aparições? Francisco e Jacinta faleceram, assim como a Virgem disse na segunda aparição, que logo eles iriam para junto dela. 1919 e 1920, respectivamente, eles morreram de pneumonia e bronquite. A Lúcia, o que a Lúcia fez? Ela atendeu ali a sugestão do bispo de Leiria e entrou para um convento aos 14 anos. Aliás, ela entrou para a Escola Doroteia das Irmãs na cidade do Porto. Depois ela se transferiu para um convento enclausurado e passou a ser chamada de Irmã Lúcia do Coração Imaculado. Ou seja, assombrados, a Irmã Lúcia ficou trancada ali no convento. Ela ficou isolada ali durante muito tempo, viu? Mas muito tempo mesmo. Ela ficou décadas sem voltar ali na cova da Iria. Ela ficou feliz em atender aos pais, seguindo a sugestão do bispo José da Silva, que ela, com a idade de 14 anos, entrasse na Escola Doroteia de Irmãs da cidade do Porto. Mais tarde, como a Irmã Lúcia do Coração Imaculado, ela entra para um convento enclausurado.
E nesse convento enclausurado, a Virgem Maria apareceu mais 2 vezes para ela e fez aí 2 pedidos. O primeiro era que a Santa Comunhão fosse recebida no primeiro sábado de 5 meses sucessivos e oferecida como reparação, em 10 de dezembro de 1925, e isso aconteceu. O segundo segredo, o sacramento da Rússia pelo Papa, com a presença de todos os bispos do planeta. Isso é importante, viu, Assombrados? Na presença de todos os bispos do planeta. Em 1929, no dia 25 de junho, a Santíssima Trindade e a Virgem Maria apareceram para a irmã Lúcia na capela do convento. Nossa Senhora disse que chegara o momento de pedir ao Santo Papa o sacramento da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, com todos os bispos do mundo, de modo a alcançar a paz mundial. E em 1932, 15 anos depois das aparições, a igreja finalmente conclui a sua investigação e diz que era digna de fé o que aconteceu ali. E para finalizar aqui, essa nossa que aconteceu nos anos seguintes, a aparição, em 25 de janeiro de 1938, apareceu nos céus ali de diversos países do hemisfério norte uma grande luz. Uma luz que ficou visível no céu por horas. E lembra uma revelação, um segredo que a Lúcia teve de que se Deus não estivesse contente com a gente, uma grande luz ia anunciar a presença de mais uma grande guerra? Então é isso daí, essa grande luz precedeu, porque 40 e poucos dias depois a Alemanha ali invadiu a Áustria e depois invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Quando essa Segunda Guerra Mundial acabou, 2 países saíram como protagonistas, Estados Unidos e a União Soviética, como previu também um dos segredos. E a União Soviética querendo pregar o seu idealismo comunista, e os Estados Unidos querendo a democracia. E essa guerra de interesses gerou a Guerra Fria, onde ambas as potências repletas de armas nucleares podiam matar umas às outras. A União Soviética então começou a espalhar por diversos países do planeta a ideologia comunista, que exclui a igreja, tem que ser ateu. Você tem que, a igreja seria o ópio do povo. Você tem que temer ali o seu governo, não ficar temente a Deus. E diversos países como China, chegou até a Cuba a virar comunista, né? Se tornaram países comunistas para desespero aí da igreja, vendo que muitas... quando o país virava comunista, tomava tudo da igreja para eles. Não era algo interessante para a igreja. Então ficou essa guerra ideológica, assim como previu, então, a Virgem que falou ali para Lúcia: se não der certo, se não consagrar a Rússia, ela vai continuar espalhando os seus erros aí por outros países. Se derem atenção ao que pedi, a Rússia se converterá. Caso contrário, continuará a espalhar seus erros, causando guerras. A revelação dos 2 primeiros segredos. Muita especulação existia em torno desses segredos. Sabiam partes de algum dos 2 primeiros. Então o que o pessoal fazia, Assombrado? Eles publicavam artigos tentando decifrar o que seriam esses segredos, e cada um falava uma coisa. Então o bispo de Leiria falou: quer saber, para acabar com isso daqui, eu vou escrever para a Lúcia e pedir para ela começar a escrever as suas memórias. E assim ele fez. Em 1935 ele pediu para a irmã Lúcia para escrever as memórias sobre Jacinto, mais detalhado possível. E a irmã Lúcia o fez. Esse texto ficou conhecido como Primeira Memória da Irmã Lúcia. O cônego Galamba, então, no que ele leu isso, falou: ela está omitindo algumas coisas, pede para ela escrever de novo. Então, em 1937, ela escreveu mais coisas, revelou pela primeira vez a visão de anjo e publicou ali o que seria a segunda memória da irmã Lúcia. Aí, Assombrados, em 31 de agosto de 1941, a irmã Lúcia redigiu, a pedido do bispo de Leiria, os 2 primeiros segredos. Escreveu para ele ali, e ela deixou claro que existia um terceiro. Então sabia que tinha um terceiro. E a igreja publicou esses 2 segredos. Ficou conhecido, aliás, estas imagens que eu estou passando para vocês aí, eu tirei do site do Vaticano. É aí a terceira memória da irmã Lúcia, contando os 2 primeiros segredos. A transcrição tem inteirinho lá no blog, tá? Eu não vou transcrever inteirinho aqui para vocês, mas ela começa, por exemplo, dizendo: terei para isso que falar algo do segredo e responder ao primeiro ponto de interrogação. O que é segredo? Aí ela fala. Aí depois ela diz: bem, o segredo consta de 3 coisas distintas, 2 das quais vou revelar. A primeira foi a visão do inferno.
Nossa Senhora mostrou para ela um grande fogo que estava debaixo da terra, e tinham demônios e almas, e esses demônios distinguiam-se por formas horríveis, eram animais espantosos e desconhecidos, transparentes e negros. Era uma visão que chocou a ela. Tá tudo descrito lá. A segunda visão é a que diz que tem que consagrar a Rússia ao Imaculado Coração ali da Maria, senão a Rússia vai espalhar os seus erros aí por outros países. A Rússia pressionou toda a União Soviética para que dominassem todo mundo com seu ateísmo, excluindo totalmente Deus da sociedade e o substituindo pelo poder e a autoridade do governo. E também diz nesse segundo segredo que se os homens não se endireitassem, viria um grande castigo sobre as nações na forma de uma segunda guerra mundial. O que de fato aconteceu, né, assombrados? A Segunda Guerra aconteceu. Então isso daqui foi publicado em 1941. É importante frisar que o seguinte, o segundo segredo diz que a Rússia ali vai espalhar seus erros, e que ela só vai parar com isso depois que ocorrer a consagração do mundo ao Imaculado Coração da Maria. E que para isso daí tinha que o Papa fazer na presença de todos os bispos, que foi como a Virgem Maria falou ali para a irmã Lúcia. Então, assombrado, o Papa falou, então vamos fazer logo essa consagração da Rússia ao Imaculado Coração da Maria. E soltou ali por rádio em 1942 essa consagração. Só que não era assim para ser feita, né? Então a irmã Lúcia falou, não valeu. Não valeu. Aí, em 1942, o mesmo Papa Pio XII fez de novo a consagração da Rússia ao Imaculado Coração da Maria. Só que não reuniu todos os bispos. Não deu certo de novo. Então, em 1942... o Papa Pio XII, pela primeira vez, consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, de modo muito obscuro e implícito, referindo-se à Rússia. Ele era um prisioneiro no Vaticano. Não conseguia que todos os bispos do mundo trabalhassem com ele. Vocês são filhos de Deus. E temos rezado por vocês. Então, em 1952, o mesmo Papa consagrou o povo russo ao Imaculado Coração de Maria. Mas Lúcia sempre disse, não adianta se não reunir todos os bispos. Aí a gente vai dar um salto no tempo lá para 82, João Paulo II, quando ele voltou a Fátima para agradecer ali de ter escapado da morte. Ele mais uma vez ali fez a consagração da Rússia ao Imaculado Coração da Maria. Mas não, a irmã Lúcia falou que não era desse jeito, gente. É para estar todos os bispos junto, tudo junto. Então em 1984, finalmente na Praça de São Pedro, tava lá, o Papa João Paulo II, mais centenas de bispos do mundo inteiro, ali tava todos os bispos do mundo, fez a consagração da Rússia ao Imaculado Coração da Maria. E dessa vez deu certo. Em 1989, a irmã Lúcia disse que sim, era isso que era para fazer, que tinha dado certo. Em 1982, ele veio pela primeira vez. Fez a consagração. Lúcia estava lá. Mas ela disse ao Papa, não está feito, Santo Padre, precisa convidar todos os bispos do mundo. No dia 25 de março de 1984, ele nos pediu para levar a estátua de Nossa Senhora para Roma. E na presença daquela estátua, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ele liderou a consagração. Diante do mundo, ao lado dos bispos, ele consagrou o mundo e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E então Lúcia disse, está feito segundo a vontade de Nossa Senhora. E o que aconteceu em 1989, assombrado? Caiu o Muro de Berlim, desfaleceu a União Soviética, acabou a Guerra Fria, acabou o comunismo ali, que só restam algumas sementinhas hoje no planeta para alívio da igreja. Então eu quero que vocês pensem nisso. Olha que interessante. Só no momento que... Pode ser coincidência? Pode. Mas é uma coincidência muito interessante do mesmo jeito. Só depois que foi feito, conforme a Virgem Maria falou,
para a irmã Lúcia décadas atrás, é que culminou na derrota ali da Guerra Fria e do comunismo. E a igreja começou a voltar para esse monte de países, propriedades sendo devolvidas, voltou a vida praticamente normal nos lugares. Interessante isso, né? Então, assombrados, sobre esses dois primeiros segredos, não tem mais dúvida, contestação. Todo mundo está no consenso de que era isso mesmo a interpretação, eles já correram bola para frente, porque todo mundo quer saber o quê? Do terceiro segredo de Fátima. O bispo de Leiria, então, pediu pra Fátima, a gente sabe que tem o terceiro, você já escreveu ali pra gente anteriormente. Escreve o terceiro aí pra nós, por favor. Então, ela redigiu no dia 3 de janeiro de 1944, colocou no envelope e entregou pro bispo. E esse envelope foi para onde? Nos arquivos do Vaticano, escondidinho lá. Resolveram deixar escondido isso daí. Aí, em 1959, abriram esse segredo. O Papa João XXIII abriu, leu aquela carta ali da irmã Lúcia, falou, eu vou guardar, não vou revelar não. E assim aconteceu com todos os outros papas que o sucederam. Eles pegavam aquela carta, abriam, liam o conteúdo, não vou revelar. Guardava a cartinha. Até que, assombrados, em 13 de maio de 2000, o Papa tá lá no Santuário de Fátima falando, e o terceiro segredo é revelado. E no dia 26 de junho de 2000, ele é publicado na íntegra. E é esse daí que eu tô passando na tela. Também fui lá no site do Vaticano e peguei lá do site do Vaticano a carta manuscrita que a irmã Lúcia escreveu, a terceira parte. São 4 folhas, tá? 4 folhas. Teve uma explicação aí, uma interpretação teológica desse segredo feito pelo cardeal Joseph Ratzinger. Você já ouviu esse nome, né? É, o Papa Emérito Bento XVI. Foi ele que fez a interpretação teológica desse segredo aí. E o que fala este segredo? Tem um resuminho aí que eu vou passar. Vimos um anjo com uma espada flamejante na mão esquerda. Apontando para o chão com a mão direita, o anjo gritou em voz alta: penitência, penitência, penitência. O Santo Padre passou por uma grande cidade semi-arruinada. Rezou pelas almas dos corpos que encontrou no caminho. Tendo chegado ao topo da montanha, de joelhos ao pé da grande cruz, ele foi morto por um grupo de soldados que dispararam balas e flechas contra ele. Interpretação do Vaticano do terceiro segredo. Por que o Papa João Paulo II, então, resolveu revelar esse terceiro segredo? Porque ele disse que aquele homem de branco que cai moribundo lá era ele. Ele disse que era ele e que foi a Virgem Maria que, quando sofreu o atentado, guiou aquela bala para não matar o Papa. Aí não foi revelado antes, eles dizem, porque se falasse que o terceiro segredo envolvia a morte de um Papa, um monte de maluco no mundo ia lá tentar matar o Papa, né, pra fazer o segredo. Não foi lá o turco lá tentar matar o Papa? Ele falou que ele era um assassino profissional, ele sempre acertava, que mirou no coração, mas errou. A bala passou inexplicavelmente ali, não matou o Papa, como a gente sabe, né, em 1981. Foi em 13 de maio de 1981 que o Papa sofreu o atentado que chocou o mundo. Ele ficou em recuperação, leu o segredo lá enquanto ele estava em recuperação, e falou, sou eu. Aí ele voltou no ano seguinte para agradecer Nossa Senhora de Fátima, ficou bastante ligado a Fátima, e no ano 2000 ele resolveu liberar e publicar esse terceiro segredo de Fátima, dizendo que a interpretação era o atentado que ele sofreu. Quando o leu após alguns dias de internação, ele disse ao secretário e a outra pessoa presente da Secretaria do Estado: esse sou eu. Em 13 de maio, aniversário de Nossa Senhora de Fátima, ele disse: estive nas garras da morte. E a mão de Nossa Senhora de Fátima interveio. A bala foi apontada direto para o seu coração. Depois, quando o Papa foi vê-lo na prisão, Aliágica disse a ele: sou um assassino de aluguel, eu não erro. Só que isso daqui não agradou muitas pessoas, tá? As pessoas estão dizendo que o que está escrito no terceiro segredo é a destruição da igreja, não atentado ao Papa. Então existe uma rixa ali. Muitas pessoas não aceitam a interpretação da igreja, a interpretação oficial da igreja sobre esse segredo. Se você quiser ler todo o comentário teológico aí que o Joseph Ratzinger fez dos 3 segredos, tem o link aqui do blog, né? Fala, ó, leia mais lá no blog.
Lá na bibliografia tá lá, o site do Vaticano. Clica ali que você pode ler o textão que o cardeal Joseph Ratzinger escreveu com a sua interpretação do que seriam os segredos e do terceiro segredo de Fátima. Ok, você concorda com isso daí? E para finalizar, Assombrados, vamos falar do Santuário de Fátima. Lembra lá que na quarta aparição, a mais rapidinha, que ela apareceu em Valinhos, porque foi no dia até 19 de agosto, porque as crianças estavam presas, a Lúcia perguntou: o que a gente faz com esse dinheirinho que as pessoas deixam? Deixa aí para construir a capela. E na última aparição também lá no Milagre lá do Sol, ela também reforçou que era para construir uma capela ali. É claro que fizeram a capela ali. E começou como uma capela bem singela, né? Entre os dias 28 de abril e 15 de junho, lá de 1919, foi construída a Capelinha das Aparições, que fica no exato local onde estava a pequena azinheira, sobre a qual a Santíssima Virgem Maria apareceu aos 3 pastorinhos de Fátima no dia 13 de maio, 3 de junho, julho, setembro e outubro de 1917. Uma bela estátua da Nossa Senhora foi confeccionada no início de 1920, né, melhor dizendo, por um homem chamado José Ferreira Trentin, e foi benzida no dia 13 de maio, na paróquia de Fátima. Ela tá lá na Capelinha das Aparições. Você pode ir lá ver a primeira imagem aqui, então, da Virgem. Então, Assombrados, presta atenção aqui. Em 6 de março de 1922, dinamitaram a capelinha. Pois é isso que você ouviu. Botaram dinamite lá e dinamitaram a bichinha. Só que alguns não funcionaram. Algumas dinamites não explodiram. Isso serviu para aumentar a aura sobrenatural do lugar. Eles então reconstruíram essa capelinha e fizeram um muro ao redor dela para proteger, né? Mas nesse início aí era tudo muito desorganizado, muito bagunçado por ali, sabe? Não tinha um projeto certinho. Começou a construir meio errado as coisas ali. Já a Basílica de Nossa Senhora do Rosário começou a ser construída no dia 13 de maio de 1928. Em 1945 foi aprovado um plano ali para tentar dar ordem naquele meio caos ali. O santuário ele foi crescendo, Assombrados, foi crescendo, cada vez crescendo mais. Aí foi surgindo vilas ao redor, casas, comércio, tudo. Era meio bagunçado ali aquele local, entendeu? Então eles estavam tentando dar um jeito ali, fizeram alguns projetos. Aí em 1950 eles resolveram fazer uma grande remodelação ali. Em 1951 pegaram os restos mortais do Jacinto e do Francisco e levaram ali para onde? Para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Então estão ali os seus restos mortais. Da irmã Lúcia também tá ali, ela morreu em 2005. Em 1953, finalmente eles concluem a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ou Basílica do Rosário, né? Um dos edifícios mais icônicos do santuário, aquele lá que foi erguido no lugar que foi dinamitado, lembra? Eles ergueram um grandão ali, ainda está preservada a capelinha antiga. E o complexo continuou crescendo nas décadas seguintes. Nos anos 60, 70, 80, foram adicionando novas construções, novas funcionalidades, reformando, deixando cada vez melhor, porque milhões de pessoas começaram a ir até Fátima, começou a ficar cada vez mais gente visitando Fátima. Uma obra muito importante foi em 2007, na ocasião do 90º aniversário das aparições, que foi a inauguração da Basílica da Santíssima Trindade, que é uma enorme basílica dedicada à Santíssima Trindade, que tem 8.633 lugares sentados e 40 mil metros quadrados de área. Desde 1973 estavam tentando concluir essa obra e finalmente conseguiram em 2007. Esse ano, 2017, está agendada a visita do Papa Francisco. O Papa Francisco vai lá no aniversário 13 de maio, em comemoração ao 100º aniversário da aparição da Virgem Maria. Então, Fátima é muito famoso mesmo. Até eu fiquei com vontade de ir lá conhecer, porque eu achei essa história simplesmente incrível. Conclusão. Assombrados, a conclusão para a igreja é que aconteceu um milagre. Pode acreditar, então eu não vou falar nada, vou concordar com a igreja. Aconteceu um milagre, pode acreditar. As crianças viram ali uma aparição, a Virgem Maria. O milagre do sol, eles também atestaram o que aconteceu. Uma pergunta que fica é o seguinte: como a irmã Lúcia escreveu lá em 35, 37, 41 e 44 os segredos, será que ela inseriu alguma coisa a mais do que ela viu? Não, né? Provavelmente não. É muito improvável que isso tenha acontecido. Muito improvável mesmo. Mas é uma pergunta que algumas pessoas se fazem. Eu fiquei bastante admirado com essa história. Não conhecia tão profundamente. Fiquei realmente tocado quanto a história. É uma história muito linda.
maravilhosa. Povo de Portugal aí, ó, faz uma visita que pra vocês tá mais fácil que pra gente aqui do Brasil ir pra Fátima. Finalizei o vídeo, quem quiser saber mais aqui, ó, 20% de desconto nessa minha luminária. É linda, vai fazer sucesso na sua casa, a cor roxinha, azul aqui. Você vai acender no seu quarto, vai ficar lindona isso daqui. Ela é azul a cor, viu? Parece que tá meio roxa no vídeo. É a câmera que tá no automático. Ela vai na tomada, tá? E é LED, então gasta muito pouco energia. 20% de desconto, tá de R$ 99,90. Você põe 20% de desconto, vai dar quase R$20. Vai sair então ali por R$ 79, R$80 mais ou menos. O mesmo vale para as luminárias sem fio. Ó a luminária do Rosário aqui de Nossa Senhora. Tadã! Lá você acende, é sem fio. É de LED, já vai com a bateria, dura um montão. E ela tá R$ 39,90. Só que eu tô dando 20% de desconto. Quase R$8 de desconto, hein? Quase R$8 de desconto. Pra quem acompanha aqui o meu canal, sabe que eu nunca dei 20% de desconto nas luminárias. E eu só estou dando 20% de desconto nas luminárias religiosas. Tem a luminária aqui, ó, Medalha de São Bento. Tem a luminária Escudo da Fé. Tá lá. Temos mais 3 luminárias que também estão com desconto. Ó, Brasil aqui, ó. Nossa Senhora Aparecida. E essas duas aqui pra finalizar. Luminária. Ai, quase que eu derrubo tudo aqui. Luminária Salmo 91. Vai chegar dessa com fio, tá? Bem grandona. E Jesus. Jesus aqui, ó. Deixa eu acender. Já tá acesa, é que a luz é branca, ó. Corre lá. Cupom de desconto Fátima. Não deixe de aproveitar. É por tempo limitado, enquanto durar os estoques, tá? E até o final de abril, começando abril, vou fazer valer até o final de abril essa promoção aqui dessas luminárias religiosas. Linda, é maravilhoso, eu adoro essa luminária, cara, é fantástico. Quem vem aqui em casa sempre faz sucesso. Assombrados, então é isso aí, espero que tenham gostado. É lógico que eu não contei como um padre essa história, sério, eu tentei deixar ela bem simples, mastigada pra vocês. Tem muito documentário na internet sobre essa história. Tem o site do Vaticano contando tudo. Deixa a sua interpretação do terceiro segredo, se você concorda que é o atentado ali que o Papa sofreu ou não, que o terceiro segredo ainda não aconteceu. Deixa tudo aqui. Cometeu com deslize, falei alguma coisa muito errada, me perdoe, coloca aqui na descrição qualquer coisa, eu faço uma retratação aqui, tá? É um tema que envolve muitos nomes, muitas datas, eu posso ter me confundido em alguma coisa. Dá uma checada aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar ali se tiver alguma correção. Assombrados, então é isso aí. Ah, gostou? Deixa o joinha, é muito importante, que o YouTube vai ver que esse vídeo aí é bom e vai espalhar para as outras pessoas assistir. Tchau! Assombrados.com.br, você não se inscreveu.